Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa revisão, certo? Mas antes não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Pois bem, o que a gente vai revisar aqui? Vamos revisar a área da cinemática primeiro, tá? A área essa que estuda o quê? Estuda o movimento, tá? E aí, bem, quando se fala em movimento, temos dois conceitinhos importantes aqui primeiros, que é o conceito de velocidade e o conceito de aceleração. Que são esses dois? Quando a gente fala em velocidade, a gente está falando quanto de distância percorremos em cada intervalo de tempo. Por exemplo, quilômetros por hora. Está me dizendo o quê? Quantos quilômetros eu ando a cada hora que passa. Ou também, a outra unidade, metros por segundo, né? Que está me dizendo o quê? Quantos metros eu ando a cada segundo. Então, velocidade tem a ver com isso, tem a ver com questão de estar se deslocando, né? Agora, a aceleração, bem, a gente tem uma unidade que é o metro por segundo quadrado, que é usado só. E aí, o que tem a aceleração? Para ter aceleração, eu tenho que ter mudança de velocidade. Isso aqui não pode ser zero. Então, eu posso ter três características. Eu posso ter aumento de velocidade, diminuição de velocidade, né? Um movimento de frenagem, diminui a velocidade, o que seria uma aceleração, né, negativa, podemos dizer, e movimento de curva. Curva também tem aceleração, que é a aceleração centrípeta, certo? Que a gente já vai ver também, tá? Mas bem, como é que funciona, né, essa ideia, tá? Porque aqui tu tá mudando de direção, então a velocidade está mudando de algum jeito. Mas bem, vamos comentar depois. Esse metro por segundo quadrado aqui dá para se pensar assim, ó. Quantos metros por segundo o teu objeto, o objeto que está em movimento, aumenta ou diminui a cada segundo que passa. Daí esses dois Szinhos aqui acaba ficando S quadrado ali, né? Então dá para pensar desse jeito. Mas bem, então partindo então da ideia desses dois conceitos, vamos começar lá. O primeiro aqui, velocidade média. O que é velocidade média? Aqui dá para se dizer que é uma grandeza estatística que não vai levar em consideração o que acontece no meio do caminho, só vai levar em consideração o início e o fim. Então é a distância total percorrida pelo tempo total que levou para isso acontecer, incluindo aqui dentro momentos de repouso, né? Por exemplo, um carro partiu do quilômetro 0, partiu do quilômetro 5 e chegou até o quilômetro 105. Sendo que nesse percurso saiu 1h30, e aí teve uma parada aqui de 30 minutos para um lanche, alguma coisa, e depois seguiu, chegando no destino final 3 horas e 30 minutos, né? Bem, embora tenha esses 30 minutos de parada, a gente vai pegar só o início e o fim do processo ali de viagem, ou seja, quanto que ele andou aqui? Andou 100 quilômetros, estava no quilômetro 5, foi para o 105, aumentou em 100. Quanto tempo levou para isso acontecer? De 1h30 às 3h30, ou das 13 às 15h30, 2 horas. Ou seja, uma velocidade média, né, de 100 divididos por 2, 50 km por hora. Veja que eu não levo em consideração aquela pausa ali que houve, né? Inclui dentro do tempo, certo? Mas bem, o que pode aparecer assim em termos de revisão? Basicamente isso, né? Quais outros pontos ali na cinemática que nós temos? Outros dois, que são os MRU e MRUV. Qual a diferença entre eles? Quando a gente fala de MRU, a gente fala de um movimento de velocidade constante. Ou seja, o ΔV, que é a velocidade final menos inicial, é zero. Significa dizer que o início e o fim têm a mesma velocidade, né? No início, no fim, durante todo o trajeto, na verdade.
certo? E feito em linha reta, né? Aqui o Rzinho do retilíneo. Ou seja, a mesma coisa também dizer que a aceleração é zero. Enquanto que no MRUV nós temos uma velocidade que ela é variável, certo? Ou seja, o ΔV não é zero, a velocidade final e a inicial não são iguais, né? Lembrando, ΔV é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Então, eles não são iguais. O que significa dizer que nós temos uma aceleração que não é zero, tá? Mas que também ela é constante. Ou seja, tem um valor diferente de zero e é sempre esse mesmo valor, certo? Bem, daí então dessas equações ali do MRU, do MRUV. No MRU, bem, velocidade é a variação de posição pelo intervalo de tempo, né? Essa posição aqui pode ser encarado como posição. Pode ser encarado como o D lá de distância, mas a gente se costuma usar esse Szinho de espaço, de space, né, do inglês. E que essa posição é o quê? É a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Né? Dá para pensar assim, ó, a posição que um objeto se encontra é igual à sua posição inicial, onde ele está, mais o quanto ele andou, que é a velocidade vezes o tempo. Né? Então aqui é a expressãozinha do MRU, as duas, né? Na verdade, de uma tu chega na outra, né? Sabendo uma já consegue chegar na outra, certo? E agora no MRUV, bem, ela tem três expressõezinhas ali, mas né, uma delas um pouquinho mais complicadinha, mas bem, a primeira da aceleração, variação de velocidade por variação de tempo. Primeira aqui. A velocidade, como ela muda, também vai ter uma expressão, é uma velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? Lembrando que dá para se pensar aqui no seguinte, né? Minha velocidade vai ser o quê? A velocidade que eu tenho no início, mais o quanto eu ganhei devido à aceleração após um certo intervalo de tempo. Tá? A posição aqui vai ser diferente, ó. Vai ser a mesma cara ali da posição do MRU, né? O V vezes tempo, olha aqui a semelhança, posição mais velocidade vezes tempo. Só que aqui a gente vai botar o tempo inicial. E aí vai ter um terminho a mais, que é devido à aceleração, AT² sobre 2. Então agora é incluso esse terminho aqui, tá? Que daí é o posição para o movimento com aceleração, certo? Mas claro, geralmente, né, lembrando que aqui geralmente se cai questões que não envolvem o tempo, né? Que daí envolve aquela expressão de Torricelli. Velocidade igual a velocidade inicial, mais duas vezes a aceleração vezes variação de posição, a distância percorrida, tá? E aqui dá para dar um pequeno pulo do gato, que é o seguinte: às vezes a questão se preocupa em ver a distância percorrida. Então aqui fica melhor às vezes tentar lembrar que essa distância percorrida é o quê? V menos VI, ó, passei esse carinha subtraindo, e aquele 2A passei dividindo, para descobrir, ó, a distância percorrida no movimento acelerado, sem saber quanto tempo levou para isso acontecer, né? Daí dá para fazer um exemplozinho rápido aqui, que ele tem um pequeno carrinho aqui, mal feito, mas que está uma velocidade de 5 metros por segundo. E aí aciona os freios, e aí por causa dos freios tem uma aceleração menos 5 metros por segundo quadrado. Esse menos por causa da diminuição de velocidade. Como é que ficaria isso, né? A distância que ele vai percorrer até parar seria o quê? Ó, velocidade final dele tem que ser o zero ao quadrado, menos a inicial, que é os 20 ao quadrado, divididos por 2 vezes aquele menos 5.
Bem, 20 ao quadrado é 400, daí deixa aquele menuzinho na frente, aqui 2 vezes 5 é 10. Com esse menos, fica assim. Dá para matar esses menos aqui, dá para matar esses zeros, aí veja só, ΔS seria então 40 metros. Então, tu resume isso em um cálculo ao invés de tentar achar um tempo aí, alguma coisa. Tá? Vale mais a pena tentar lembrar dessa expressão aqui, né? Certo? Bem, de MRU e MRUV, das questões das fórmulas são essas aqui. O que pode aparecer também é questões mais gráficas. Só que daí o que vale a pena? Não tentar decorar cada caso do que acontece ali do gráfico, mas saber interpretar o que está acontecendo ali. Por exemplo, num gráfico da velocidade contra o tempo. E aí eu tenho alguma coisa assim, um movimento feito em 2 etapas. Uma etapa aqui e uma etapa assim. 3 etapas na real. E uma etapa assim. Tá? Então veja só, são 3 etapas diferentes. Então eu tenho 3 retas. E nessas 3 retas eu tenho 3 movimentos diferentes. Que são eles quais? Né? Um primeiro movimento aqui, eu tenho um MRU, porque ali, ó, como a minha linha aqui está horizontal, a minha velocidade está sempre sendo a mesma, ou seja, não muda, velocidade constante. Aqui eu tenho o MRUV e aqui também, né? Por quê? Porque aqui eu vejo uma mudança de velocidade, né? Esses pontos aqui estão indicando as velocidades ali conforme vai passando o tempo, certo? Só que daí, claro, saber diferenciar quando está com a aceleração no mesmo sentido da velocidade ou quando está no sentido oposto. Neste caso aqui, aceleração a gente pode dizer que é positiva, ou nesse caso aqui no mesmo sentido que a velocidade, né? A velocidade está aumentando. E aqui uma aceleração negativa, né? Mostrando que a velocidade está diminuindo. E esse ponto aqui, que é quem? O ponto onde, né, o objeto atinge o repouso, né? É um ponto específico que é qual? Quando o gráfico, aqui o desenho do gráfico, corta o eixo do tempo. Tá? Então, para velocidade até que é relativamente tranquilo, né? Só saber analisar o gráfico aqui. Agora, para uma posição, o caminho é um pouquinho diferente, né? Como é que a gente faz ali para uma posição, né? A posição é um pouquinho diferente. Aqui, pegar aqui a posição e aqui o tempo. Tá? E aí, bem, eu vou ter isso aqui, ó. Esse movimento, aqui uma linha reta, e aí fazer uma linha curva de novo. Dividir aqui. Tá? Ó, nesse ponto, veja só, eu tenho esse meu gráfico entortando, vamos dizer assim, de forma que se eu fosse continuar entortando ele para sempre, ele ia terminar entortando para baixo. Isso aqui indica o quê? Indica um MRUV. O MRUV com uma aceleração negativa. Tá? Então ele está freando aqui nesse ponto. Nesse trecho, ó, uma linha reta aqui indica o MRU. As posições vão mudando de forma constante, certo? Então, cuidado. Aqui na velocidade tem a linha horizontal. Na gráfico de posição, essa linha simplesmente precisa ser uma linha reta. E aqui, olha só, o gráfico está, né, se encurvando de forma a ficar cada vez mais para cima, né? Uma curva, né, um curvamento ascendente, podemos dizer. O que indica também o MRUV, só que com uma aceleração, ó, positiva, certo? Então, cuidado, eu posso ter um gráfico, né, bem geral, na verdade, posição contra tempo, certo? Posição contra tempo. E aí tem uma reta, alguma coisa assim. Tá? Fazer um pouco melhor. Assim, né? Bem, onde é que eu vou ter a maior velocidade neste ponto, né? Deixa eu tentar fazer isso só um pouco mais. Deixa eu fazer aqui um pedaço de arco, que é melhor. Aí. Onde é que eu vou ter a maior velocidade? A maior velocidade vai ser sempre onde a reta tangente for mais inclinada para cima possível.
Então, neste caso, ó, nesse desenho que eu fiz, a maior inclinação está exatamente aqui no início. Tá? E onde é o ponto que tem a menor, ou a inclinação na horizontal, aqui nesse ponto, ó, é onde eu tenho uma velocidade igual a zero, onde ele chega no repouso para depois retornar o caminho. Então aqui, ó, ele está freando, para, e aí começa a acelerar de ré, entre aspas, certo? Então, bastante cuidado nesse tipo de gráfico de posição contratempo, né? Daí, bem, claro, finalizando aqui essa parte dos gráficos ali, certo? Não podemos esquecer do fator de conversão, né? Quilômetro por hora. Se eu quero passar para metros por segundo, eu tenho que dividir o valor em quilômetros por hora por 3,6. Se eu quero o contrário, multiplico. Daí exemplos clássicos. 72 quilômetros por hora. Isso aqui são 20 metros por segundo. 54 quilômetros por hora, né? Valores mais comuns de aparecer. 15 metros por segundo. 36 quilômetros por hora. 10 metros por segundo, certo? Então são exemplos. Veja que daqui para cá tive que fazer essa divisão de 3 por 3,6, certo? Então não esquecer que desse fatorzinho de conversão importante, que pode aparecer ali a questão pedindo alguma coisa em segundos, mas as velocidades em quilômetros por hora, daí tem que converter. Quando eu sei que tem que converter, quando a unidade ali, ó, que está te informando na questão, não tiver as unidades que estão sendo pedidas, né? Sei lá, tá te dando quilômetros por hora, mas a questão que é uma informação que está lá em segundos. Tem que fazer essa conversão, certo? Bem, daí para encerrar essa parte ali da cinemática só retilínea, né? Vamos ali, ó, com a velocidade relativa, tá? Aí depois a gente vai relativa, certo? O que acontece com velocidade relativa, né? Um caso mais simples. Eu tenho um objeto, pode ser um carrinho, eu tenho outro carrinho, e eles estão a velocidades diferentes, um no mesmo sentido que o outro, VA e VB, por exemplo. O que é a velocidade relativa entre eles? Vai ser a velocidade que um vai enxergar o outro. Afinal, como ele está com esse movimento aqui, né, ele vai ver este outro como se estivesse mais devagar, em comparação com algum observador externo ali do lado de fora, certo? Então, o que é essa velocidade relativa? É a diferença entre as velocidades. Aqui neste caso, ó, é a velocidade que o A está vendo o B. Se eu inverter, eu vou ver a velocidade que o B vê o A, mas geralmente só precisamos dos módulos, né? E aí, bem, seguindo aqui, aproveitando esse desenho, supondo que eles estão entre um e outro a uma distância D. O tempo que eles vão levar para se encontrar é nada mais do que pegar essa distância que está entre eles e dividir por essa velocidade relativa, independente do quanto que eles vão andar até acontecer esse encontro. Pega só a distância entre eles e a velocidade entre eles. Certo? Tu tem aí o tempo de encontro, né? Para este caso. Claro, se houver a situação que as velocidades estão em sentidos opostos, né? O carrinho está indo para a direita e o carrinho A está indo para a esquerda. Meus desenhos estão bem ruins. Aqui a velocidade relativa vai ser o quê? Vai ser a soma deles, né? Eles estão vendo se afastar de uma percepção diferente de quem está do lado de fora vendo os dois observados, né? Cada um dentro do carro vai observar o outro como se estivesse mais rápido do que estaria para um observador externo. E aqui não faz sentido falar em ponto de encontro, né? Certo? Bem, o próximo ponto. Movimento oblíquo, tá? Claro, se cair algo com cálculo, geralmente é a questão, né, complicadinha. Aqui, como a gente está numa revisão, a gente vai ver só alguns pontos importantes. Mas o que é o movimento oblíquo? É uma fusão. É, na verdade, um movimento de MRU na horizontal com movimento de MRUV
na vertical, comandado esse movimento pela aceleração da gravidade, né? A aceleração nesse movimento é a da gravidade, que geralmente é os 10 metros por segundo quadrado. E aí fica a dica, né? Se a questão te der o valor de gravidade 9,8 geralmente, tá? Bem, pode pegar isso aqui e arredondar para 10, porque daí tu tem as alternativas ali, é só chegar na opção mais próxima, tá? Daí facilita, né, bastante o cálculo que tu tá fazendo, ok? Né? Lembrando que lá no MRUV, só voltar um pouquinho aqui, lá no MRUV, nós temos também o movimento de queda livre ou movimento vertical, lançamento vertical, né? Que aí são casos que o quê? Que a aceleração é a da gravidade. Então tu tem as mesmas expressões aqui, só que o teu A é sempre o G da gravidade, né? Por isso que eu acabei nem comentando sobre. Mas enfim, aqui é justamente isso. E aí, que tipo de trajetória tu vai ter aqui se eu tentar observar uma posição e um tempo? Ou melhor, a posição X, a posição Y, né? Ver realmente o caminho que ele está fazendo, né? Lembrando, esses gráficos aqui não são os caminhos que o objeto está fazendo. Não, isso aqui está representando a posição e o tempo. Está dizendo onde ele está no instante tal, mas não significa que o carro, por exemplo, está fazendo esse movimento de subir uma lomba ou fazer uma curva e outra. Não, está indo uma linha reta, só que aqui freando, daí parou de frear, acelerou, certo? Então, cuidado com isso. Bem, aqui nesse caso é posição e posição, daí sim, é a trajetória real que ele está fazendo. E aí, como é que é essa trajetória, né? A trajetória é uma parábola, certo? Esse é o nome da trajetória que é feito no movimento oblíquo. Daí, pontos importantes aqui, né? O que é esse ponto mais alto da trajetória? É o ponto onde eu tenho unicamente uma velocidade horizontal, né? Em cada ponto, a gente pode atribuir cada ponto com o quê? Uma velocidade vertical, que seria o MRUV, e uma velocidade horizontal, que seria o MRU. Esse aqui sempre vai se mantendo, né? O Vx, ele é constante. Agora, o Vy não. É o Vy inicial menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Ou, né, tu pode chamar mais A vezes T. Mesma formulazinha lá da MRU. Só que como aqui a gravidade aponta para baixo, no sentido, aqui nesse caso, negativo, entrou esse sinal e no lugar do A entrou o G. Essa é a única diferença. Tá? Então é a mesma formulazinha do MRUV. Tá? E aqui nesse ponto é onde tem unicamente o meu Vx, ou seja, Vy aqui é zero, né? No ponto, ou seja, o ponto de máxima altura no movimento oblíquo, no lançamento oblíquo, não vai ser zero, né? Vai ser diferente de zero, é a componente horizontal ali, né? Sei, levando em conta que nesse ponto mais alto a gravidade segue sendo gravidade, né? Acelerar a gravidade não vai deixar de existir. Então, todos os pontos, a gravidade está lá constantemente puxando esse pontinho para baixo, certo? E bem, aqui no Vx vai utilizar as formulazinhas do MRU. Aqui no Vy, tu vai usar as formulazinhas do MRUV para achar, no caso, as posições vertical e a posição horizontal, né? É uma junção dos dois, certo? Em termos de velocidades, se eu fosse ver a velocidade Vy aqui em função do tempo, eu teria isso aqui, ó. Tá? Esse ponto, né? Se aqui eu chamar isso de A, aqui é justamente, né, que é o Vy0. Aqui é justamente o ponto de altura máxima. Este ponto aqui é exatamente aqui. E aqui seria, né, se eu for considerar esse ponto, seria menos Vy0, né? A velocidade com que ele chega, que ele sai de uma certa altura, é a velocidade com que ele chega naquela altura. Só vai inverter o sentido aqui do Vy. E como é que seria o gráfico do Vx?
seria aqui, ó, uma linha reta horizontal. Afinal, é um MRU, a velocidade não muda. Aqui, a velocidade muda e muda diminuindo o valor, porque lembra que a gravidade tem sentido oposto ali, né? Negativo ali para o que eu escolhi como ser positivo, certo? Bem, para finalizar aqui, então, o último movimento, que é o movimento circular uniforme, o chamado MCU. Tá? O que tem nesse MCU? Né? A gente tem uma trajetória circular, então é sempre a mesma trajetória, sempre esse mesmo círculo. E aí eu vou ter, neste ponto, uma velocidade, que aqui a gente chama de velocidade tangencial, que ela sempre vai tangenciar a circunferência. Essa velocidade é o quê? 2π vezes r, divididos pelo período. O que é o período? É o tempo que leva para esse objeto completar uma rotação inteira, certo? Então, chamado período ali, ok? 2πr é a circunferência do círculo, né? Certo? Bem, outra velocidade que nós temos é uma velocidade de rotação, que a gente usa essa letrinha ômega aqui, certo? O que é esse ômega, velocidade de rotação? Se preocupa apenas com a rotação, a questão do giro, né? Que é o que a gente chama de velocidade angular. Tá? Aqui é velocidade angular. Né? Se preocupa apenas com a questão do ângulo. E aí o que ele é? 2π, que é o que é equivalente a uma rotação completa em radianos, divididos por t, o período. Né? Lembrando que essa velocidade angular pode aparecer em rotações por minuto. Tá? Só que daí o que acontece? Né? Por exemplo, tu tem alguma coisa que está se movendo 60 rotações por minuto. Ou seja, 60, escrever aqui, rotações por minuto. Se lembrar que uma rotação é 2π e 1 minuto é 60 segundos, o que tu vai fazer com esses 60 RPM? Multiplicar pelo 2π e dividir pelo 60, para te ver quanto que tu vai ter em radianos aqui, ó. Daí nesse caso, ó, 60 cancela com esse 60. Isso aqui então é 2π radianos por segundo, que daí tu pode aproveitar nessa expressão, tá? Então, velocidade angular. Claro, se observar aqui que esse terminho é exatamente o que está aqui, a gente pode ainda fazer essa substituição e ter o quê? Que a velocidade tangencial é a velocidade angular, ou a velocidade de rotação, vezes o raio, que é o que? A distância que aquele objeto está do centro de rotação, certo? Bem, outro ponto importante aqui é que, como esse movimento faz com que o vetor velocidade mude de direção, né? Ele começa a apontar para outros lugares. Ó, aqui estava na diagonal, agora aqui está na horizontal. Então, esse vetor velocidade ele muda de direção, o que indica que existe uma aceleração aí. E essa aceleração é a que a gente chama de aceleração centrípeta. Centrípeta porque aponta para o centro. Então, assim, ó, todo movimento curvo vai ter a presença dessa aceleração centrípeta. Tem curva, tem aceleração centrípeta. Tá? E aí, como é que eu calculo essa aceleração centrípeta? Bem, é velocidade ao quadrado divididos pelo raio, ou aceleração centrípeta pode ser ômega ao quadrado vezes o raio. Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Bem, vai dependendo da informação que a questão te dá. Né? Se a questão te der que um valor é constante, sempre o mesmo, vai usar a fórmula que tem aquele valor constante, que é o V ou o ômega. Tá? E aí desse movimento circular, e também já para encerrar, a questão da transmissão de movimento. Transmissão de
movimento, né? O que vai ter aqui na transmissão de movimento, né? A gente fala em movimento circular, claro. Primeiramente, movimento por correias ou engrenagens, né? Por exemplo, eu tenho aqui um sistema de duas coroas, por exemplo, e essas duas coroas estão conectadas por uma correia dita inextensível. Eita, aqui, tá? E aí, por exemplo, né, a relação entre eles, dizer que esse aqui tem um raio que eu vou chamar de A e aqui um raio que eu vou chamar de B. Como a correia é inextensível, todos os pontos nessa correia vão andar com a mesma velocidade em módulo, mesmo módulo da velocidade, tá? Ou seja, a velocidade é igual em todos os pontos. Então, se eu chamar aqui um ponto A e aqui um ponto B, a velocidade naquele ponto A é igual no ponto B. Só que daí, claro, como cada um tem uma velocidade angular definida, né? Dependendo do tamanho da coroa aqui. Bem, isso aqui é mesmo que dizer que ômega A vezes RA é igual ao ômega B vezes RB. Então, olha só, transmissão por correia, polia ou engrenagens tem essa relação, né? Certo? Lembrando que o seguinte, né? Quanto menor for a coroa, menor esse raio, maior vai ser a velocidade angular. E que daí velocidade angular, né? A gente pode também atrelar a questão de frequência, tá? Aqui em cima, ó, falo do período. O que é o período? É 1 dividido pela frequência de rotação. Essa expressãozinha aqui também pode aparecer, né? Então a gente pode trocar o período por uma frequência. Daí só troca a posição, né, do numerador por denominador. Vou fazer aqui, ó, por exemplo. Aqui, o que tu teria, ó? 2πr. Se eu quero trocar isso aqui por uma frequência, frequência não vai ficar no denominador, vai pro numerador, tá? Se eu tivesse alguma coisa, 2πt, isso aqui ficaria 2π por f, né? Só fazer essa troquinha aqui. Bem, outra transmissão que daí teria também por engrenagens, isso aqui também funciona, né? O que eu quero dizer com engrenagens? Eu tenho dois objetos de raios diferentes, mas que eles estão ali, eu vou botar um pouquinho pro ladinho aqui, ali, pronto. Mas que eles estão presos por, né, dentes entre um e outro, certo? Mesmo vai valer. Nesse ponto aqui, a velocidade é a mesma para os dois. A diferença é que as rotações serão em sentidos opostos, mas aqui também vai valer essa mesma relação, tá? E aí a última é a transmissão por eixo, né? Que como é que funciona isso aqui? Tá? Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Então eu tenho um eixo, eu tenho um disco, por exemplo, e preso no eixo. E num outro ponto desse mesmo eixo, eu tenho outro disco, tá? E aí com raio, que a gente pode dizer que é menor, e esse eixo é posto a girar com uma certa velocidade angular, frequência angular. Como esses raios aqui são diferentes, RA e RB, neste caso aqui, deixa eu botar isso aqui um pouquinho para o lado, aqui para baixo, para não embananar com o outro ali debaixo. E o que eu fiz aqui? Sai daqui. Pronto. O que eu tenho aqui, né? A velocidade angular em A é igual a angular em B. Ou seja, daqui sai que a velocidade tangencial no A dividido pelo raio A é igual à velocidade tangencial em B dividido pelo raio de B, né? O que essas velocidades tangenciais? É as velocidades aqui, ó, exatamente na periferia dos discos, né? Aqui eu tentei fazer um negocinho meio 3D, tá? Claro, a gente pode também tentar ver a questão da aceleração centrípeta nesses casos, e aí é a
questão do que a gente usa. Aqui, ó, para transmissão por correia, vale a pena usar V² sobre R. Por quê? Porque daí eu vejo que como V é igual para os dois, quanto menor o raio, mais aceleração centrípeta tem. Aqui, como o ômega é constante, vale a pena usar ômega² vezes R. Que aí o que significa? Quanto maior o raio, maior a aceleração centrípeta. Tá? Que daí é para comparar esses movimentos. E bem, pessoal, esse foi uma revisão aí, falando um pouco de tudo que tem da área da cinemática. Bem, espero que ajude vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.